Senador, bem-vindo ao Live mais uma vez. Muita gratidão, Daniel, Marcela, uma honra, uma alegria participar com vocês aqui numa retomada de trabalhos e espero que com mais reflexão durante esse período, os senadores tenham mais calma, mais sabedoria e discernimento para tomarem as melhores atitudes nessa CPI. Senador, os indicativos são que a temperatura volta em alto tom ali de todos os senadores. Na base governista, dentro da CPI, a gente tem até um rearranjo de cadeiras com o senador Reins assumindo a titularidade no lugar de Ciro Nogueira, que se torna ministro. Flávio Bolsonaro também ocupando a cadeira da suplência. O governo vai conseguir ter mais espaço dentro da CPI com esse rearranjo ou o senhor avalia que tudo permanece igual? Olha, eu acredito, sinceramente, Daniel, que o jogo está jogado, né? Desde o início, a CPI ela tem uma posição predominantemente de oposição, né? Então, ela foi montada para isso, no meu modo de entender, passados 3 meses, com muita reflexão, de uma forma independente, eu tenho percebido isso, que nem os governistas nem os oposicionistas, eles conseguem, de alguma forma, ter um diálogo mínimo nessa CPI. E isso tem atrapalhado, a razão vir à tona, né? Tem atrapalhado um trabalho técnico. Então, eu acredito que o relatório já está muito bem encaminhado. Antes de começar a CPI, quando a gente viu o próprio relator, membros da comissão dizerem quem é o culpado e quem é o inocente. O que me preocupa com a temperatura alta que você falou é a perda da lógica, né? Tá muito na base da emoção. E quando você vê atitudes, do meu modo de entender, antidemocráticas, onde você barbariza com quebras de sigilo bancário, inclusive de empresas de comunicação, né? Perseguição a jornalistas, a gente vê que a CPI ela perdeu completamente o tom, né, e invade um caminho perigoso para a própria democracia. A população não quer briga política. Eu andei nas ruas durante esse período, conversei com as pessoas nesse recesso, e a população ela quer ver a verdade, toda a verdade, não apenas uma parte da verdade. Eu acredito que a CPI perde a credibilidade quando não avança, por exemplo, nos 3 depoimentos que nós temos essa semana, não tem nenhum com relação aos bilhões de reais que foram enviados do governo federal para estados e municípios. Nem sequer o ministro Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, que poderia ajudar nas investigações em relação ao governo federal, com a compra da Covaxin, por exemplo, a compra que seria feita, e também ele tem operações, em 53 operações em estados e municípios, que poderia trazer, por exemplo, à tona o consórcio Nordeste, que ele tem dados. Mas, embora tenha sido aprovado pela comissão, o presidente, o relator, a cúpula que se reúne na casa de e eu às vezes tomo conhecimento por vocês da pauta, decidiu não colocar nessa semana. Então não tem motivo para não colocar, é só mesmo adiamento e jogo de narrativas, infelizmente, é o que se desenha. Senador, essa semana serão ouvidos interlocutores que teriam intermediado a compra de vacinas, no caso Covaxin e também da AstraZeneca. O que o senhor já ouviu sobre essas 2 linhas de investigação até agora, aponta que de fato houve algum indício de irregularidade na sua avaliação? Olha, Marcela, de forma bem objetiva com você, materialidade, pelos depoimentos que a gente ouviu durante, eu acho que o último mês foi todo em cima disso. Vamos continuar buscando materialidade, mas ainda não se tem, né? O que se tem aí por exemplo, ontem o dono da Davat, né, que é uma empresa que se envolveu, inclusive, com uma coisa similar, com denúncias similares do que aconteceu no Brasil, se envolveu no Canadá também, com um grupo indígena que iria receber a imunização, e lá houve uma fraude também, né? Então, quer dizer, o que a gente percebeu é que muitos aproveitadores, no Brasil e fora do Brasil,
nessa corrida por vacinas, tentaram se aproximar de governos, né? Então, é aquele famoso 171. E a gente viu depoimentos muito frágeis. Quando a gente quer ver a cariação, por exemplo, que eu achei em alguns momentos ali que a gente precisava ter uma cariação do Roberto Dias com o Cabo Dominguete, por exemplo, o presidente se precipitou da CPI e já foi determinando a prisão, né? Então, isso joga contra a própria CPI, contra uma análise dando amplo direito de defesa e contraditório. E a gente não consegue, as pessoas estão assustadas. Quem vem para essa CPI já corre aqui pertinho no Senado Federal para pegar lá um habeas corpus. O mesmo Supremo que mandou o Senado abrir essa CPI, ele atrapalha a CPI porque ele é seletivo, ele deixa algumas pessoas virem e não falarem a verdade, ou nem virem, como no caso dos governadores, que faz parte do escopo da CPI, que foi criada para investigar também governadores e prefeitos, a partir de verbas federais, e a CPI ela acaba sendo fragilizada por essa invasão de competências, por essa guerra política, que é o que predomina. Mas eu sou muito otimista, Marcela e Daniel. Eu acredito que amanhã a gente possa tentar restabelecer um diálogo com serenidade, com pacificação, né, buscando eventuais ações e omissões do governo federal, mas também olhando pela primeira vez para estados e municípios, algo que essa CPI, no primeiro semestre, se negou a ver, simplesmente fechou os ouvidos, tapou os olhos e não quis investigar a corrupção nos estados. Senadora, a Basília Rodrigues também participa da nossa conversa aqui. Oi, senador, tudo bem? Muito bom dia ao senhor. Vai recomeçar, né? Vem aí a segunda temporada da CPI da pandemia. Eu gostaria de saber do senhor se amanhã for colocado em votação o requerimento para convocar o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, o senhor vai votar contra ou a favor da convocação de Braga Neto à CPI da pandemia? Lembrando que no início da pandemia, ele era ministro da Casa Civil e coordenou algumas reuniões com os diversos ministérios, entre eles o da Saúde, para tratar do coronavírus. Mas claro que a polêmica de momento não é esta, e sim as supostas ameaças, declarações aí feitas pelas Forças Armadas contra o processo eleitoral no país. Basília, eu estou exatamente nesse momento aqui no Senado Federal, que você conhece bem, avaliando exatamente os termos de uma eventual convocação, desse requerimento. Porque é como você acabou de colocar, tudo está muito turvo, está muito obscuro nessa CPI pela perca da razão dela, né? A coisa está na base da emoção, na sanha, no meu modo de entender, por um projeto de poder do ano que vem. E isso, para mim, os fins não justificam os meios. As declarações que nós tivemos, inclusive ontem, do presidente da República, que eu discordo de declarações sobre ameaças à eleição, que a eleição não iria acontecer por causa do voto auditável. Eu sou a favor do voto auditável. Eu acho que a pergunta não é por quê, é por que não dar um passo num processo evolutivo com relação à transparência, à segurança das eleições. Agora, não da forma, na base da ameaça, certo? Eu acho que a corda ela está sendo esticada, infelizmente, e a gente vê os dois lados trabalhando para esticar essa corda. E isso não é saudável para a democracia. Eu acho que trazer o ministro Braga Neto para a gente ouvir sobre vacinas é uma coisa, né? Sobre ações do Ministério da Saúde. Agora, querer colocar um outro assunto dentro da CPI, do momento político, aí já desvirtua completamente qual é a motivação da cúpula da CPI para trazer. É para deixar o clima mais quente? Isso aí eu não posso concordar, porque eu acho que tem outras maneiras da gente tentar buscar. Eu acho que, por exemplo, o voto auditável, o Congresso Nacional tem obrigação de deliberar, de votar aqui. A gente não pode excluir esse debate. Agora, não é com ameaça que isso vai se resolver, muito pelo contrário. É na base do diálogo, no bom senso, até porque, Basília,
uma parcela importante da população foi às ruas nesse domingo, pedir o voto auditável. Então, por que a gente que está representando o povo aqui no Congresso, né, os estados, a gente não pode dar ouvidos e deliberar sobre isso? Então, eu acho que essas pessoas precisam, de alguma forma, serem legitimadas, nem que seja com a votação o que vier da votação temos que aceitar, né? E é essa posição que eu gostaria de adotar nesse segundo semestre aqui no Senado Federal. Mais diálogo e menos polarização. Então, sabendo das perguntas, né, o que querem realmente saber do ministro da Defesa, o senhor vai votar contra a convocação? Exatamente o ânimos que está contaminando isso tudo. Eu vejo que o mal, ele contamina, o bem contagia. Nós precisamos ir pelo caminho do bem, de buscar a verdade. Doa a quem doer, mas não fazer disso uma guerra politiqueira, que é o que a gente vê aqui nessa CPI. Mas eu sou otimista e esperançoso que o bom senso reine com alguns senadores, que eu não falei ainda, depois do retorno, que eles possam ter refletido, possam ter conversado com as pessoas nas ruas, o que é que o brasileiro quer com essa CPI. Tem gente que ainda assiste, muitas pessoas deixaram de assistir, mas tem gente que ainda espera que a gente entregue um resultado com base na razão, à luz dos fatos para a população, e é isso que eu vou lutar até onde eu puder. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela conversa aqui no Live CNN. Bom trabalho a partir de amanhã. Gratidão, Daniel, Marcela e Basília, estamos às ordens e parabéns aí pelo trabalho de vocês buscando a verdade. Muita paz.